Olá a todas e todos. Eu sou o professor Vitor Milani, docente do Instituto Federal Farroupilha, campus Frederico Westphalen. Hoje nós vamos trabalhar um dos pequenos tópicos que serão abordados ao longo da disciplina de psicolinguística. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre linguagem e pensamento. Então vamos lá. O que nós vamos explorar hoje, tá? Então, nessa pequena aula, nessa introdução, nós vamos percorrer algumas perspectivas teóricas científicas que investigam como a linguagem e o pensamento se relacionam, se influenciam e se constroem ou constroem a nossa visão de mundo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre algumas definições, de linguagem, pensamento, percorreremos algumas teorias clássicas, vamos tratar de algumas evidências e faremos algumas reflexões ao fim. Bom, o que é linguagem, então? A linguagem é um sistema simbólico estruturado que permite a comunicação, a expressão de ideias e a transmissão de cultura entre os seres humanos. E ela não se limita à fala e à escrita. Ela engloba gestos, imagens, silêncios, pausas, imagens em movimento, expressões artísticas, sons, tá? E nós temos uma grande divisão que a gente lida dentro da ciência, nas diversas áreas, especialmente nos estudos da linguagem, nos estudos linguísticos, que é a linguagem verbal, então, que de uma maneira simplificada se resume à fala e à escrita, né? Que é o sistema mais complexo de comunicação humana, organizado em fonemas, morfemas e sintaxe. E temos também a linguagem não verbal, que vai ser tudo aquilo que não corresponde à fala e escrita, tá? Então, os gestos, as expressões faciais, postura corporal, imagens, músicas, manifestações artísticas, formas complementares de expressão e significação, tá? O que é o pensamento? Bom, o pensamento é o conjunto de processos mentais que nos permite representar, organizar e transformar informações sobre o mundo. Ele inclui raciocínio lógico, imaginação, resolução de problemas e formação de conceitos, tá? Então temos alguns conceitos aqui, tá? Que pensamento concreto, ele é baseado em experiências sensoriais diretas e objetos tangíveis, aquilo que se toca, predominante nas fases iniciais do desenvolvimento humano. Então, iniciamos pelo pensamento mais concreto. Depois nós temos o pensamento abstrato, que é a capacidade de raciocinar sobre conceitos e ideias que vão além da experiência imediata. Então, esse pensamento permite generalizações e hipóteses. E, em outro nível, nós também temos o pensamento lógico, que é o encadeamento ordenado de ideias segundo regras de inferência, base do raciocínio científico e matemático. Tá bem? Então, aqui, passando adiante, nós vamos ver três grandes perspectivas sobre a relação entre linguagem e pensamento, perpassando três autores. O primeiro deles é nosso querido Vygotsky, que vai falar que a linguagem precede o pensamento. Então, para o Vygotsky, a linguagem social internalizada é a origem do pensamento superior. A criança aprende a pensar por meio da interação verbal com os outros. E a linguagem molda e organiza a cognição. Então, para Vygotsky, não há pensamento sem a internalização, a aprendizagem e o uso da linguagem. É essa linguagem que vai permitir a organização do pensamento, tá? O Piaget,
por outro lado, vai dizer que o pensamento precede a linguagem. Então, ele defendia que a linguagem é uma manifestação do desenvolvimento cognitivo já existente. O pensamento sensório-motor surge antes da linguagem e a precede geneticamente. Então, isso quem vai dizer é o Jean Piaget, tá? E, por último, nós temos o Hurf aqui, que vai dizer que a linguagem determina o pensamento. Então, o Hurf vai fazer uma relação um pouco diferenciada. Ele propõe a hipótese do relativismo linguístico, dizendo que a estrutura da língua que nós falamos determina como percebemos e organizamos a realidade ao nosso redor. Então, à medida que as línguas variam, a organização de pensamento das pessoas também varia, certo? Bom, voltando ali para o Vygotsky, nessa questão que ele fala da relação entre linguagem e pensamento, né? Ele propôs que nas crianças pequenas, a fala e o pensamento são inicialmente independentes e que ao longo do desenvolvimento eles se entrelaçam. A fala vai se tornar intelectual e o pensamento vai se tornar verbal, tá? E ele traz o conceito da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que revela que a linguagem mediada por adultos ou pares mais experientes, né, outras crianças, vai impulsionar o desenvolvimento cognitivo da criança para além do que ela conseguiria sozinha. Então é aquela ideia de que alguém mais experiente vai puxar, né, aquela criança, aquela pessoa, né, para outros lugares, né, para mais aprendizagem, para uma certa, a gente fala, né, no scaffolding, né, nos andaimes. Então, à medida que o aprendiz vai recebendo ajuda, ele vai subindo degrauzinhos lá na aprendizagem. E a linguagem não apenas expressa o pensamento, ela o transforma e o potencializa nessa visão. Por quê? À medida que a linguagem expressa aquilo que a gente pensa, ela capacita que a gente especialize esse pensamento e o desenvolva ainda mais. Então, é como se fosse uma relação ali de retroalimentação. Também nós temos ali os conceitos de fala social, né? A fala enquanto social, porque ela vai trabalhar a comunicação com as outras pessoas. A fala egocêntrica, quando a criança fala consigo mesma em voz alta, né? Acontece bastante, às vezes, né? Até os adultos. E a fala interior, que é o pensamento verbalizado internamente, né? Aquela voz que a gente projeta na nossa mente para pensar coisas, organizar coisas. Já lá o nosso Hurf, né? Que ele tem a hipótese de que a língua molda o mundo, né? No sentido de que a língua que a gente fala vai determinar como o nosso pensamento se organiza. Ele trabalha com essa hipótese trazendo alguns pontos para a gente pensar, né? Então, a hipótese do relativismo linguístico sugere que a língua que a gente fala influencia e até mesmo determina como a gente percebe a realidade. Diferentes línguas recortam o mundo de formas distintas. Então, a gente tem aqui esses exemplos de palavras para a neve, né? Os povos inuites possuem dezenas de palavras diferentes para tipos de neve, indicando uma percepção cognitiva muito mais refinada do que falantes de línguas com apenas uma palavra para neve, por exemplo. Cores e percepção. Estudos mostram que falantes de línguas com mais termos para tons de azul conseguem distinguir variações sutis de cor com maior rapidez e precisão do que outros. E a orientação espacial, né, também vai nos dizer que o povo Gulwitmir, na Austrália, usa pontos cardeais para tudo, e como resultado, eles desenvolvem uma orientação espacial excepcional, pensando sempre em termos absolutos de direção. Então, essa é algumas das hipóteses, né, dos exemplos que subsidiam essa ideia de que a língua que a gente fala determina o nosso pensamento.
Quem tiver um tempo aí, talvez já tenha até assistido, né, o filme A Chegada, fala bastante sobre essa questão de, a linguagem sendo uma lente para a gente perceber a realidade, tá. Então, quem não assistiu, assista, é um ótimo filme para se pensar sobre isso. Passando aqui então, então, linguagem e pensamento no cérebro, né? A neurociência moderna nos oferece evidências fascinantes sobre como linguagem e pensamento coexistem no nosso cérebro. As áreas de Broca e Wernicke, no hemisfério esquerdo, são centrais para a produção e compreensão linguística, mas o pensamento envolve redes muito mais amplas e distribuídas. Então, a gente vai ter as ideias de percepção. O cérebro capta estímulos do ambiente, depois o processamento, as redes neurais organizam e interpretam os dados, a conceituação, o pensamento forma conceitos e categorias, e a verbalização, a linguagem expressa e consolida o pensamento, que acontece numa fração de segundos, né, a todo momento no nosso cérebro, na nossa mente, tá? Bom, brevemente passando algumas implicações aqui, da relação entre linguagem e pensamento para a educação, né. Compreender a relação entre linguagem e pensamento tem impactos diretos na prática pedagógica. Quanto mais rica e diversificada for a experiência linguística da criança, do adolescente, do adulto, maior será o seu potencial de desenvolvimento cognitivo. Então, importante para isso é o estímulo da leitura, o bom e velho estímulo da leitura. A leitura, ela expande o vocabulário, estruturas de pensamento e a capacidade de abstração desde muito cedo, tá? O fomento ao diálogo, o debate e a troca verbal entre as pessoas desenvolvem o pensamento crítico e a construção coletiva do conhecimento. Então, dá para a gente pensar o fomento ao diálogo como um estímulo à leitura também, pois eu estarei lendo de outra forma, né? Estarei lendo através da escuta, né? Com a questão da oralidade. Então, ali também há uma rica exposição linguística que vai trazer o amadurecimento. Para isso, também nós vamos ter a prática da escrita, que então, depois de todo esse input que a gente tem através da leitura e da escuta, a escrita, né, ajuda muito a organizar o pensamento, obrigando, né, a clareza conceitual e registrando o processo da aprendizagem, porque organizar uma fala é diferente de organizar uma escrita, né? A depender do gênero discursivo também que será produzido. Então, é outro processo que vai ajudar ainda mais na sofisticação dessa relação entre linguagem e pensamento. E com tudo isso, nós temos também a valorização ao multilinguismo, né? Aprender outras línguas vai ampliar as perspectivas cognitivas e promover a flexibilidade mental e a empatia cultural, tá? Então, além de toda essa questão da empatia cultural, a aprendizagem de outras línguas, independentemente do período, né, da vida, criança, jovem, adulto, maturidade, né, vai ajudar a complexificar as nossas, a relação entre a linguagem e o pensamento, pois o nosso cérebro vai trabalhar com mais conexões, tá? E isso vai estimular a nossa mente de diversas formas. Finalizando também, né, esse breve en passant aqui sobre linguagem e pensamento, a relação, né, fechamos dizendo que há uma relação bidirecional entre linguagem e pensamento. Eles se influenciam mutuamente, um molda e enriquece o outro ao longo de toda a vida. Então, essa relação é bidirecional, tá? Cultura e cognição. A língua que falamos ou as línguas que falamos trazem consigo visões de mundo, categorias e formas de perceber a realidade que são culturalmente situadas, né? Isso se revela de diversas formas. Pessoas que falam mais de uma língua, por exemplo, diversas vezes sentem que há algum tipo de sentimento de expressão
de situação é melhor expresso numa língua do que na outra. Um conceito é melhor expresso numa língua do que em outra. Por que isso acontece? Porque as línguas estão atreladas à cultura, à cognição, à situacionalidade, né? Então, essa relação entre cultura e cognição vai perpassar toda essa questão de linguagem e pensamento. E aprender é falar e pensar, né? Então, toda a prática educativa que enriquece a linguagem está ao mesmo tempo desenvolvendo o pensamento do estudante. Né? Isso também é uma noção bastante importante. E isso é algo transversal, né, no currículo de uma escola, de uma formação, né? Porque todos os professores ensinam com língua, ensinam dentro das suas áreas, com a metalinguagem da sua disciplina, enfim, né? Então, em alguma medida, todos os professores são professores de leitura e escrita, né? Quantas questões não poderiam ser melhoradas e resolvidas, né, na aprendizagem com uma melhor interpretação, com uma melhor leitura, com uma melhor produção textual, né? Então, essa é uma ideia muito pertinente para nós aqui. Finalizando então, né, essa pequena conversa, acho que não consigo nem chamar de aula, né? Eu estou realizando aqui esse vídeo como a apresentação de uma atividade, né, de um curso que eu estou realizando sobre criação de videoaulas, então estou nesse aperfeiçoamento também, tá? Hã, e ao longo, né, da disciplina, no curso de letras, eu vou trazer mais, conteúdos relacionados a isso para os meus alunos também, certo? Por último aqui eu deixo o meu contato, caso alguém, veja esse vídeo, e queira entrar em contato comigo por alguma questão, eu deixo o meu e-mail institucional, então aqui, retomando, sou o professor Vitor Milani, professor do Instituto Federal Farroupilha, o campus Frederico Westphalen. Então, agradeço a atenção de vocês e nos encontramos em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.